Obrigado, né? Não de bobeira não, né? Glória a Deus. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11. Irmãos, quem concorda que hoje a gente vive uma guerra espiritual? Sim ou não? A gente vive em meio a uma guerra. E a ociosidade pode fazer a gente perder essa guerra. Amém? A ociosidade pode fazer a gente perder a nossa família para o mundo das trevas. Então, se a gente não levantar, arregaçar a manga e não guerrear, infelizmente nós vamos perecer. Amém ou não amém? E qual é a maior arma do crente? Qual? A oração. Quando a gente ora, meu irmão, eu creio que lá desce labareda de fogo do céu na cabeça do diabo, irmão. O problema é que tem muita gente ociosa. Tem muita gente com o braço cruzado. Às vezes vê um familiar caminhando a passos largos para o inferno e às vezes a gente não faz nada. Amém? E a palavra de Deus ela vai falar justamente sobre isso. A ociosidade de uma pessoa que deveria estar fazendo o que Deus mandou, mas não fez e pagou um alto preço. Amém? Será que nós que estamos aqui hoje, nós estamos fazendo aquilo que Deus está mandando fazer, gente? Sim ou não? Será que nós estamos no centro da vontade de Deus? É para a gente refletir. Sim ou não? Será que a vida que eu tenho vivido agrada a Deus? Se não, se você reconhece que não, é se arrepender e buscar o Senhor. Deus, eu estava trilhando caminhos que não era para trilhar, mas hoje eu vou fazer o que o Senhor manda. Amém ou não amém? Então diz assim, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, diz assim, e aconteceu que tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para... Fala assim, era tempo de guerra. Todo mundo fala isso bem alto. Era tempo de guerra. E estamos vivendo um tempo de guerra. Amém? E aconteceu que tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo o Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em... Olha para mim, o que Davi era? Rei. E o tempo era de guerra. E nestes períodos de guerra, os reis deveriam ir para a guerra. Só que Davi não foi. Davi ficou em casa. Era para estar na guerra e ele ficou em casa. Como tem pessoas que hoje vivem um tempo de guerra, mas está em casa, de braço cruzado, nem aí. Não é comigo? Então se dane. Mas não é assim. Amém? Você é a coluna espiritual da tua família, sim ou não? Às vezes na sua casa só você que é crente. Às vezes na sua casa é você que tem orado por alguém, é você que tem se colocado na brecha por alguém, sim ou não? Então nós vivemos um período de guerra. Deus ele olha para mim e confia algo em você. Amém? Só que aqui Davi, hoje eu não vou não. Vai lá, Joabe, vai no meu lugar, me representa, vai para a guerra. E ele ficou em casa em Jerusalém. Meu irmão, o diabo só precisa de uma brecha para poder fazer e cumprir o ministério dele. Qual é o ministério do diabo, gente? João 10:10, né? Roubar, matar e destruir. Ele só precisa de uma brecha, né? E diz assim, 2. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, banhando. E era esta mulher muito feia à vista. Não? Era bonita?
E era essa mulher horrorosa. Não é não? Era bonita, né? Pá, sabe o que eu entendo com isso? O diabo nunca vai te dar aquilo que você não gosta. Né? Tu acha que ele ia apresentar um cacareco para ele? Cacareco é forte, né? Acha que ia apresentar qualquer coisa? Não, ele ia apresentar o melhor. Para fazer o quê? Para tirar Davi do centro da vontade de Deus. Né? Não foi para a guerra, estava em casa de bobeira. A Bíblia diz que ele acordou de tarde, dormiu o dia inteiro. Acordou, estava lá aquele palácio bonito, chegou na sacada, olhou, foi olhar como é que está o meu reino. Olhou, tem uma mulher aqui, nossa, que mulher bonita. Aí começou a desejar a mulher. Começou a desejar. E olha quem era a mulher, versículo 3. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram, porventura, não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu? Olha o 4, aqui ele caiu na maior desgraça da vida dele. Olha o 4, então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela, ele se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua. Aí o 5, e a mulher concebeu, e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse, estou grávida. Olha aqui para mim, meu irmão, o diabo, ele é astuto. No momento certo, ele conseguiu uma brecha na vida do rei de Israel para poder destruir a vida dele. Amém ou não amém? O rei, a gente está falando do rei Davi, gente. O maior monarca que Israel já teve. O maior rei de Israel. O que para muitos era considerado um cara perfeito. Era um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que eu entendo com isso? Ninguém que se ache, ninguém se atreva a se achar super santo. Né? Não, eu sou não. Comigo não. Comigo não. Meu irmão, o diabo ele só precisa de uma brecha para detonar e destruir. É ou não é? E ele estava lá no palácio, ele viu a mulher, mandou trazer, ali começou a declinar a vida dele. Mandou trazer, se deitou, teve relação sexual, e a Bíblia diz que a mulher já tinha passado o período. E o período da imundícia? Aquele período que a mulher todo mês, a mulher fica naqueles dias todo mês, né? Quando passa esse período, a mulher entra no período de fertilidade. Tinha acabado, estava se banhando, tinha acabado de passar daquele período. O diabo armou o circo, deixou, a arapuca estava armada na vida de Davi. Como a Bíblia diz, que o inimigo das nossas almas fica ao nosso derredor, bramando como um leão, esperando só o momento certo. Mas graças a Deus que ao nosso redor estão os anjos de Deus nos protegendo. Amém ou não amém? E o que isso quer dizer, pastor? Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Ociosidade. A gente vai terminar essa história e eu vou falar sobre a ociosidade de muito crente. Crente ocioso. Né? Tem tempo às vezes para tudo, mas não tem tempo para ler uma Bíblia. Não tem tempo para ajoelhar, para orar. Não busca o Senhor. Né? Ou às vezes fica parado de bobeira, olhando para o nada. Né? E como diz aí, mente vazia, começa a pensar o que não deve, falar o que não deve, escutar o que não deve, começa a ver no celular o que não deve, e o diabo começa a sugestionar o pecado, começa a colocar um desejo no coração, uma vontade, uma inclinação para o erro. Aí você, quando você se dá por si, já está envolvido no pecado. Ociosidade. Davi era para estar na guerra. A gente vive tempos de guerra. O que é guerra? Guerra espiritual, oração, busca do Espírito Santo, louvor, adoração. Eu não estou falando para crente nenhum aqui ser fanático, não. Ficar todo dia lá com a cara na Bíblia, lendo todo dia, orando todo dia. Eu não estou falando isso, que há tempo para todas as coisas. Mas tem que separar um tempo para Deus. E aquele tempo era um tempo de guerra. Vocês já viram aquele filme... Como é que a mulher faz um quarto de guerra? É o Quarto de Guerra, né, o filme? O Quarto de Guerra, vocês já viram esse filme?
Esse filme é excelente. Quem não viu, assiste. Deve ter até no YouTube. Só você botar lá, O Quarto de Guerra. Assiste esse filme. A mulher com casamento... Não vai dar spoiler aqui também não, né? Assiste, em nome de Jesus. Amém? Então, nós temos que separar um tempo para Deus. Quem aqui eu já fiz essa pergunta, eu faço, mas para a gente refletir. Já passou o dia inteiro, às vezes, mexendo no Facebook, no WhatsApp, trabalhando, lavando louça, fazendo um monte de coisa. Terminou o dia, foi deitar para dormir, pensou, pô, nem li a Bíblia hoje. Nem orei. Nem citei um versículo sequer. Quem já passou por isso? Ociosidade. A gente vive em tempo de guerra e o povo está ocioso. A gente vive em tempo de guerra, aí é aquilo que eu tenho pregado esses dias para cá. Só vai buscar a Deus quando tudo dá errado. Quando está no fundo do poço, quando não tem mais o que fazer, aí vai recorrer a Deus. Mas vem cá, oração, vigilância, se a gente ficar ligado o tempo todo, o inimigo ele não consegue nos derrubar. A luta vai se levantar. Mas você está preparado para resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Amém ou não amém? Aí diz mais aqui, ó, vamos lá. 6. Aí começa a desgraça de Davi na vida dele, ó. Então enviou Davi a Joabe dizendo: envia-me Urias o Eteu. E Joabe enviou Urias aqui enviou o esposo de Batseba. Vindo, pois, Urias a ele perguntou Davi: e como tá Joabe? Como é que está o povo? Como vai a guerra? Depois disso, Davi a Urias: desce, vai para tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele Guarias do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os seus servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Olha para mim, qual era a estratégia de Davi? Traz o marido, né? Vai lá, rapaz, se lava. Vai tomar um banho, toma aqui comida. Como é que está a guerra? Como é que está Joabe? Como é que está o povo? Ah, tá bem, tá aí. Estamos vencendo, estamos pelejando nisso, isso e aquilo. Então, tá cansado. Depois a gente conversa. Come aqui um pouquinho, vai para tua casa, vai deitar com a tua mulher. O que ele queria? Que ele tivesse deitado com a mulher, tivesse relação. Quando ela falasse, estou grávida, o que ele ia falar? Filho é meu. Então Davi já estava, tá vendo? Esse é o problema. Quando dá brecha para o inimigo, ele começa a sugestionar coisas na tua cabeça, que vai um abismo chamando outro abismo. Igual teia de aranha. Já viu teia de aranha? Quando uma mosca posa numa teia de aranha? Quando mais ela se mexe, mais ela vai se enrolando, se enroscando toda, meu irmão. É como muitas pessoas... Se Deus está trazendo essa palavra, porque alguém precisa ouvir essa palavra. Amém ou não amém? Para de fazer o que é errado. Um abismo vai chamando outro abismo. Para de ociosidade. Começa a levar Jesus Cristo mais a sério. Porque a gente vive em tempo de guerra. A qualquer momento tudo vira, irmão. A qualquer momento tudo muda. Tá tudo muito bom. E surge um problema. Ah, mas por quê? Irmão, não quer nada com nada. Não quer buscar a Deus, não quer orar. Aí quando surge essa luta, esse problema, posso falar sim ou não, gente? Vai doer um pouco, mas pode falar? Aí quando dá tudo errado, Deus me socorre. Eu não tenho responsabilidade contigo não, irmão. Não é? É igual a mãe que fala pro filho: filho, para de fazer isso que vai dar ruim. Para de fazer. Mãe, para, continua fazendo. Quando quebra a cara, vem pra mamãe. Rabinho entre as pernas, choramingando. Aí a mamãe fala o quê? Eu te avisei. É a mesma coisa Deus. O Deus é o nosso Pai. Quem tá ouvindo essa mensagem, recebendo aí, diga amém. Tá falando com quem aí? Diga amém. Essa palavra está falando com todos nós. Amém ou não amém? Deus, ele tem responsabilidade com quem tem responsabilidade com ele. Ele não falou por isso para o rei Asa, lá em Crônica? Ó rei Asa, eu estarei convosco enquanto vós estiveres comigo. Se virar as costas para mim, eu viro as costas para você. Foi o próprio Deus que falou isso. Então, às vezes, meu irmão, Deus vai falando, a pessoa não quer compromisso. E ó, olha o que acontece. Aqui é o abismo chamando outro abismo. Ó. Aí Urias não foi, não se deitou, não foi para a mulher dele. Aí, 10. E o fizeram saber isso a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada?
Por que não desces a tua casa? E disse Urias a Davi, aqui o servo fiel, a arca, Israel, Judá ficaram em tendas. E Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E eu hei de entrar na minha casa para comer, beber e para me deitar com a minha mulher pela tua vida. E pela vida da tua alma não farei tal coisa. Sabe o que é isso aqui, meu irmão? Sabe o que eu imagino? Dava tempo de Davi pelo menos se arrepender desse ato aqui que ele está cometendo. Você vai entender. 12. Então disse Davi a Urias, fica aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia, o dia seguinte, e Davi o convidou, e comeu, bebeu diante dele, o embebedou. Davi embebedou Urias, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. O cara era fiel. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, põe de Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs Urias no lugar, onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o Eteu. O que Davi fez? Cometeu um adultério, e depois o quê? Um homicídio. Ele matou Urias. Um homem que era segundo o coração de Deus. Sabe, irmãos, tudo por causa de uma ociosidade. Tudo porque ele deveria estar na guerra e ele não foi para a guerra. Às vezes eu falo assim para você, irmão. Ô irmão, vem aqui sexta-feira para a gente orar por uma libertação. Ou vem aqui na quarta-feira para a gente orar por uma família. Irmão, posso falar, gente? O crente tem desculpa para tudo, irmão. Eu estou cansado, estou com fome, estou com diarreia, estou com isso, estou com aquilo outro. É verdade ou não é? Estou com dor de cabeça, chegou uma visita, o telefone tocou. Meu irmão, em tempos de guerra, como diz uma canção, em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Tempos de guerra, oração, jejum, consagração. E meu irmão, vamos vencer se a gente deixar de ser ocioso. É verdade ou não é? Em tempo de guerra, a gente está em casa, dormindo. Quando eu falo dormindo, não é essa de você deitar na tua cama, botar a tua cabeça no travesseiro. Dormindo na fé. Dormindo espiritualmente. É ou não é, gente? Dormindo. Por exemplo, um familiar teu passando por luta. Às vezes você até sabe que alguém está passando por luta e você não faz nada. Ah, pastor, não tenho como. Às vezes você não pode ajudar com o que de repente ele esteja precisando materialmente. Mas você pode acordar de madrugada e orar por ele. Sim ou não? Mas você pode falar assim, ó, fulano, vem cá que a gente vai orar junto, eu sirvo um Deus que vai mudar essa história. Mas não, meu irmão, não tá me atingindo? Ah, se dane. Só que não, irmão. Deus espera que você seja luz na vida da tua família. Amém ou não amém? Deus espera que você seja luz no seu trabalho. Deus espera que você seja luz no seu quintal, na sua vizinhança. Deus espera que você resplandeça a glória dele. Nós vivemos em tempos de guerra, irmão. Amém? Igual, por exemplo, às vezes as pessoas não gostam de falar de política. Olha a política que a gente está vivendo. Sim ou não? Ah, meu irmão, não quero me meter. Você não se mete, você não ora, você faz pouco caso. Mas quando está aumentando o preço de tudo, é você que sofre. É verdade ou não é? Hoje, vindo para a igreja, eu vi na rádio falando que o preço da gasolina vai aumentar de novo. Diante de Deus. Hoje eu ouvi falar que vai aumentar de novo o preço do combustível. Ah, mas eu não quero me envolver. Não se envolve não, que você vai pagar gás de cozinha R$120. É ou não é? Não se envolve não, que hoje um óleo de soja que a gente comprava R$3, hoje está R$10. Então, se você não fizer nada,
se você não colocar diante de Deus, não orar, não fizer nada, a tendência é piorar. Já pensou se todas as igrejas parassem uma de ficar falando mal da outra, né? Que uma igreja querendo ser melhor do que a outra, existe isso ou não, gente? Porque é só a minha salva, é porque é só a minha ir. Se todo mundo parasse de ficar falando mal dos outros, se unisse em oração, eu duvido que o país estava nessa lama do jeito que está hoje. Sim ou não? Mas um querendo ser superior ao outro, um pastor falando mal de pastor, obreiro falando mal de obreiro, um querendo ser melhor do que o outro. Por isso que está isso aí que a gente está vivendo. Ociosidade, enquanto não me atinge, mas está atingindo, está atingindo. Às vezes você não pode sofrer nem tanto hoje, mas os seus filhos vão sofrer, seus netos vão sofrer, a tua família vai sofrer, e às vezes a gente está de braços, está igual Davi, em tempo de guerra estou em casa dormindo, em tempo de guerra estou de braço cruzado. Meu irmão, a gente tem que se movimentar, nós somos luz do mundo e sal da terra. Amém? Na sua casa, enquanto está todo mundo vivendo uma vida de qualquer maneira, uma vida destruída, aí você, meu irmão, não é comigo, estou de boa, estou tranquilo. E a família indo para o inferno. Meu irmão, todo mundo vivendo uma vida de qualquer maneira, tudo longe de Deus, não quer saber de Deus. E você, eu estou indo para a igreja, meu irmão. Eu estou indo. Mas, irmão, eu vou falar. Deus cobra, irmão. Cobra ou não cobra? Deus cobra. A pergunta que eu fiz no início da mensagem: será que hoje nós estamos vivendo aquilo que Deus nos chamou para viver? Sim ou não? Será que eu tenho dado um bom testemunho de servo de Deus? Será que você tem dado um bom testemunho de servo de Deus? Não, acho que não, pastor. Não concordo muito não. Então não concordo, irmão. Eu não estou pregando o que eu acho, estou pregando Bíblia. Amém ou não amém? Quem crê na Bíblia aí, diga amém. Um homem que era o segundo coração de Deus, por uma ociosidade. Vamos no capítulo 12, para a gente fechar. Capítulo 12. Aí Deus se entristeceu. Olha aqui para mim. Aí Deus levantou um profeta chamado Natan e falou: vai lá falar com o Davi. Não gostei não. Aí Natan: como é que eu vou falar isso com o Davi, Deus? Davi é homem de guerra. Se eu for falar isso para ele pode falar para você: não, isso não é verdade não, mandar me matar. Então você vai fazer o seguinte, vai contar uma parábolazinha, uma história, que eu vou fazer isso entrar no coração dele. Aí ele foi e falou isso aqui, capítulo 12. E o Senhor enviou Natan a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeirinha, que comprara e criara. E ela havia crescido com ele, com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia no seu regaço, e a tinha como filha. Ele está falando de quem, gente? Ele está falando de quem? Quem era um homem rico? Quem era um homem pobre? Urias, vocês estão entendendo, né? O homem rico era Davi. Davi tinha de tudo. Davi tinha um monte de mulher, gente. Que naquela época podia. Ele casou com um monte de mulheres. E tinha um monte de mulher. Né? Urias só tinha a Batseba. Vocês estão entendendo, sim ou não? 4. E vindo um viajante a um homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natan: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez, e pela cordeira tornará a dar a quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi: tu és este homem, assim diz o
Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e eu te dei a casa do seu senhor, e as mulheres do teu senhor te dei em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, eu te acrescentaria muito mais coisas. Pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos. A Urias o Heteu feris a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Olha aqui para mim. O que Natã usou de sabedoria, né? Falou: Davi, tu és este homem. Tu tinha um monte de mulher, cara. Tu mexeu com a única mulher que o cara tinha, ainda tu ainda matou o cara. Matou o cara, ainda tomou a mulher dele por tua mulher. É forte, né, gente? Aí diz aqui, ó. Versículo... no 13. Aí aqui ele fala, no 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado. Não morrerás. Olha aqui para mim. Sabe o que aconteceu aqui, gente? Às vezes você leva na brincadeira. Mas sabe o que aconteceu aqui? Davi foi perdoado. Deus perdoou. Porém, Natã falou, ó, Deus mandou falar que a espada ela jamais vai sair da tua casa. Sabe o que aconteceu? Os filhos tentaram tomar o reino, um tomou o reino dele, um irmão estuprou uma irmã. A vida virou uma desgraça. Quando ele fala assim, ó, o teu pecado foi transpassado, ele está falando, ó, tu vai ficar de boa. Vai sofrer um pouquinho, mas quem vai sofrer mais é a sua família. Foi transpassado para outra geração. As outras gerações vão sofrer. Quando eu falo para vocês, ó, se você ficar de braço cruzado, às vezes você não vai sofrer tanto. Mas quem vem por trás de você vai sofrer. Sim ou não? Com a vida de Davi, da sua família, virou tudo de cabeça para baixo. Foi perdoado. Meu irmão, eu falo para vocês, ó, Deus perdoa ou não perdoa? Perdoa, perdoa. Pode ser o maior dos pecadores. Se você orar e se arrepender em espírito e em verdade, Deus perdoa. Mas a consequência tem que pagar. Sim ou não? A consequência, meu irmão, a consequência se paga. Por isso que eu estou falando, tudo isso aconteceu por quê? Por causa de uma ociosidade. Porque ele deveria estar na guerra e não estava. É ou não é? Às vezes a gente fala assim, eu não vou generalizar. Não vou generalizar, mas às vezes alguém chega para mim e fala assim, pastor, estou passando por luta, ora por mim. Fala, minha irmã, deixa eu te fazer uma pergunta, você tem orado, você tem buscado a Deus? Não. Está fazendo o quê? Está ocioso, a pessoa está ociosa. Eu posso orar, mas se você não fizer a tua parte, a vida muda, gente? Sim ou não? Ah, pastor, ora por mim, amém. Vem cá, irmão. Ô, Pai, em nome de Jesus, abençoa, faça a declaração de fé, porque eu creio no poder de Deus. Amém ou não amém? Mas se você pisar dessa porta para fora e começar a fazer tudo errado, meu irmão, tu anulou a minha oração. A vida não muda, irmão. É ou não é? Tem gente, vai doer um pouquinho, mas vou falar. Está aqui para ouvir o que você quer ou o que você precisa. Amém? Tem gente que só é crente dentro da igreja. É ou não é, gente? Tem gente que só é crente aqui dentro. Tem gente que só lê a Bíblia. Se eu perguntar aqui, qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Ah, pastor, foi no domingo. Por quê? Porque teve culto. Né? Aí se eu perguntar na sexta-feira, amigo, qual foi a última vez que tu orou? Pô, eu orei lá na igreja, na quarta. E se vier na sexta. Aí chega no domingo, qual foi? Ah, eu estou falando isso para mexer com o teu brilho mesmo. Amém ou não amém? Para fazer você enxergar que às vezes você está vivendo uma batalha dentro da tua casa. Uma batalha financeira. Está passando por uma luta no casamento, às vezes está de braço cruzado esperando a bênção cair do céu. Meu irmão, se tu fizer a tua parte, a vida não muda, irmão. Eu tenho que fazer minha parte. Amém ou não amém? A bênção cai do céu sim, eu também creio. Mas quando eu me coloco na brecha. Amém? Lá em 2 Crônicas 20, precisa abrir não. O Josafá recebeu uma notícia, ó, está vindo contra ti aí uma grande multidão, o exército está vindo contra ti. É uma multidão, como a areia do mar, muita gente. Ele falou, ele temeu, ficou com medo, mas ele buscou a Deus.
Deus, com medo, me ajuda, com o teu poder eu consigo vencer. Ele fez a oração sincera dele. Deus falou assim, ó, esta peleja não tereis que pelejar. Eu vou pelejar por você. Amém? Aí o que aconteceu? Quando ele foi lá, o exército já estava todo mundo morto. Mas sabe por quê? Sabe que Deus falou, ó, esta peleja não tereis que pelejar. Mas faz o seguinte, acorda cedo e vai para a guerra. Amém ou não amém? Aí eles acordaram de madrugada, foram para a guerra. Quando chegou na guerra, estava todo mundo morto. Os inimigos. Mas o que eles tiveram que fazer? Ir para a guerra. Às vezes a gente está aqui, meu irmão, vivendo um tempo de guerra e não está nem aí, meu irmão. Ora quando quer, busca quando quer, vem para a igreja quando quer, não tem compromisso nenhum com Deus. Não quer se batizar, não quer se envolver. Às vezes Deus te chamou para ser um obreiro e você está escondido. Deus está te vendo, irmão. Amém ou não amém? A Deus te chamou para ser um recepcionista. Aí Deus às vezes te incomoda para vir ajudar a fazer uma limpeza. Mas não, está de braço cruzado, não. Está na ociosidade. Meu irmão, estamos vivendo em tempo de guerra. Tudo que a gente faz para o reino de Deus gera uma recompensa, irmão. Amém ou não amém? Às vezes você está aqui hoje, orando por um familiar. Mas quando você chega em casa, nem bom exemplo para a família você dá, irmão. É ou não é, gente? Posso falar sim ou não? Fala ou para? Às vezes você está aqui pedindo oração por um familiar, mas em casa mente, em casa rouba, é ignorante com a esposa, não trata bem a esposa, não trata bem o marido, trata bem todo mundo, mas a família não trata bem. Às vezes está aqui na igreja, buscando a Deus, falando com Deus, aí Deus olha para a pessoa e fala, tá se auto-sabotando, né? Às vezes você pode me enganar, mas engana Deus, irmão? Aí está na ociosidade. Meu irmão, Deus ele quer derramar um grande milagre na tua vida, irmão. Quem crê nisso, diga amém. Deus ele quer fazer algo na tua vida, na tua família, ele está com pressa, mas ele precisa fazer você sair dessa mornidão. Ele quer um crente quente, irmão. Amém ou não amém? Faz uma aliança com Deus hoje. Deus, eu não admito dormir sem pelo menos ler um versículo. Amém? Eu não admito dormir sem pelo menos orar, nem que seja 1 minuto. Tudo que hoje é grande começa pequeno, sim ou não? Às vezes você ora 1 minuto hoje, amanhã está orando 5, depois da manhã está orando 30, daqui a pouco tem só 1 horinha de oração, tua busca com Deus, mas você tem que começar. É o que eu falo para as pessoas, você está aqui, se você der um passo para frente, não se moveu pouco, mas você já não está mais no mesmo lugar. Né? Você está parado aqui, ó. Aí você, ó. Mas quem olha assim é pouquinho, mas eu já não estou mais lá, eu já estou aqui na frente. Aí depois, ó. Você já não está mais lá. Daqui a pouco, você já fez da sua vida com Deus uma rotina. O que é uma rotina? Eu não estou dizendo para você fazer da obra de Deus algo natural, mas uma rotina. Você já não vai passar mais um dia inteiro sem orar e sem ler a Bíblia. Amém ou não amém? Quem é que vai no banheiro todo dia? Agora não mente não. Quem é que toma banho todo dia? Né? Quem escova o dente todo dia? Se você faz isso todo dia, por que você não pode botar Deus como prioridade na tua vida? Quem é que entra no WhatsApp todo dia? Quem é que entra no Facebook todo dia? É ou não é, gente? Às vezes faz tudo isso. Aí se eu perguntar aqui quem lê a Bíblia todo dia, não pode mentir. Então não vou nem perguntar. Por isso que eu estou falando, às vezes a gente tem tempo para fazer tudo, mas para as coisas de Deus a gente está sempre não dá, não tem tempo. Cadê? Com quem que eu emprestei o livro? Está com a senhora, né? Um livro, a grande reunião de todos os tempos. Hoje a pessoa dá desculpa para tudo, mas naquele grande dia, essa reunião ninguém vai faltar não. Qual reunião, pastor? Quando ele ressuscitar todo mundo que já morreu, arrebatar todo mundo, chegar lá naquele grande dia que você vai estar de frente do trono, com 2 livros gigantes, um da vida e um da morte. Esse não vai ter mais desculpa não, irmão. É ou não é? Tô com dor de barriga. Meu irmão, tem dor de barriga que não senta aí. Espera. Ou tu vai ouvir, vem benditos de meu Pai para a morada que eu preparei para ti, ou apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Né? Sabe que eu estou te falando isso?
Às vezes, para a gente poder salvar a nossa família, a gente precisa estar bem, gente. Sim ou não? Eu preciso ser exemplo. Preciso ser exemplo. Amém? Seja exemplo para a sua família, para a sua casa. Amém? Sua vitória? Quem está recebendo essa mensagem? Guarda no teu coração. Papai falou ou não falou? Falou e muito? Falou e muito. Então vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte, que Ele merece. Eu ia falar mais coisas, mas não dá tempo por causa da hora. Agora tem um relógio lá, ó. Agora tem um relógio. Agora não tem jeito, agora eu olho lá pro relógio. E você que está em casa, compartilha essa mensagem em nome de Jesus. Manda para os seus amigos do Facebook, do WhatsApp. Alguém precisa ouvir essa mensagem, alguém precisa dessa libertação. Amém? Estamos aqui na rua Torgesse Valadão, número 3, na antiga Rua Larga, no coração de Piraquê, aqui em Pedra de Guaratiba. Você é o nosso convidado. E domingo agora, busca do Espírito Santo, louvor e adoração. Domingo não se falta nem por pensamento. Venha de perto, venha de longe, né? Vem de carro, de bicicleta, de patinete, correndo, a pé. Venha, meu irmão, mas venha. Venha fazer parte desse exército de Cristo aqui na igreja de Piraquê. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.